Olá, pessoal. Pode ir entrando aí. Todo mundo que for entrando, muito bem-vindo. É muito bom a gente poder estar aqui. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso tempo com Deus, um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Eu convido você para estar conosco. Eu vou pedir para que você que já está entrando, para que você compartilhe, tá bom? Que você compartilhe com os teus amigos, aí compartilhe no teu Facebook, para que outras pessoas estejam conosco, estejam entrando também e celebrando aqui conosco nesse tempo nosso de oração, nesse nosso tempo aqui na presença de Deus, tá bom? Muito importante que você compartilhe para que outras pessoas possam estar conosco. Marco, bem-vindo, Marco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bom a gente estar junto, poder celebrar junto. Daqui a pouquinho nós vamos começar. Vamos esperar o pessoal todo entrar para que nós comecemos o nosso tempo nesta noite, nosso tempo de adoração, nossa noite de alívio e descanso para nossa alma, para o nosso coração. Eu vou pedir para você ir compartilhando todos, compartilhe. É muito importante que você compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso à ministração, à palavra e também ao nosso tempo de oração. Nós estamos aí de quarentena, vivendo esse momento tão diferente, né, tão singular na nossa história. Jamais imaginamos que estaremos vivendo um momento como esse, mas estamos vivendo e vamos enfrentá-lo com dignidade, vamos enfrentá-lo crescendo, aprendendo e nos tornando pessoas melhores ainda na nossa vida, tá? Eu peço você que tem redes sociais para que você esteja compartilhando também com muitas pessoas. É importante nesse tempo a gente está junto, tá? Compartilhe nas tuas redes sociais, compartilhe aí com os teus amigos, compartilhe com a tua família, escreva o nome das pessoas aí no comentário. Quando você escreve o nome das pessoas, elas vão receber o convite lá aonde elas estão para elas poderem entrar, para poder assistir e ter esse tempo aqui conosco na presença de Deus, tá? Muito importante mesmo a gente estar juntos, né? Nesse tempo, hoje é segunda-feira, hoje é um dia bem difícil, bem complicado, né, para o coração de algumas pessoas, aí mais uma semana que nós começamos e o comércio fechado, muitas fábricas fechadas, pessoal que trabalha aí nas ruas, muitos não puderam sair para trabalhar hoje, então fica aquela apreensão, aquele negócio no nosso coração, né, você que é empresário e você que é funcionário também, como é que vai ser e tal, e toda essa apreensão. Então, muito importante esse tempo nosso aqui, esse momento para nós estarmos juntos, colocando a nossa vida diante do Senhor, tá? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Maria Célia, que Deus te abençoe, Célia, em nome de Jesus, sempre aqui presente, a Silvia também, Deus abençoe Carminha, Deus abençoe minha sogra querida, Deus abençoe Meire, que bom você estar aqui com a gente, Osmar Lopes também, já entrou aqui, já temos bastante gente online, mas eu quero que você compartilhe, que você nos ajude, também pelo Instagram, Jean, Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, toda a galera que está aí também no Instagram, acompanhando nesse momento conosco, tá? Pessoal que está no Instagram, eu vou ficar olhando mais aqui para baixo, que está o computador aqui no Facebook, então não se incomodem com isso, tá joia? Nós abrimos aí um recurso para que vocês também estejam participando, o pessoal que de repente não tem o Face, mas tem o Instagram. Nesse nosso tempo de oração, o que nós fazemos aqui? Esse nosso momento é um momento para nós estarmos orando, nós realizamos de 12 em 12 horas, um tempo com Deus, recebemos uma palavra poderosa de Deus para o nosso coração e para a nossa vida, e também temos o nosso tempo de oração, tá? Então, eu quero pedir para que você compartilhe, comunique aí, marque outras pessoas para que bastante gente mesmo esteja com a gente, tá, Gi? Boa noite, Deus te abençoe, Daniela, Deus te abençoe, Dani, a dona Marlene, sempre presente, a Ana, a Adriana Moura, Elizabeth, que bênção, graças a Deus, Marcos Banisto, Giane, Deus abençoe a todos vocês, o Agenor também já entrou, que bom, que bênção. Solange, Ione, Samuel, Deus abençoe Samuel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você também que está assistindo pelo Instagram. Esse nosso tempo é um tempo de oração que nós dedicamos totalmente ao nosso Deus,
de colocar a nossa vida, o nosso coração diante da presença do Senhor. Eu estava explicando agora há pouco que hoje foi um dia bem complicado para muitas pessoas, né, empresários que não puderam abrir a sua empresa, o seu comércio, também pessoas que trabalham, né, são funcionários de empresa e que estão inseguros com respeito a como que vai ser, né, daqui para frente. Eu quero dizer para você que Deus está cuidando da tua vida e nós vamos estar juntos, crendo, orando e confiando em nosso Deus. Sirlei, Deus te abençoe, em nome de Jesus. É muito bom a gente estar aqui juntos, celebrando nesse tempo precioso na presença do nosso Deus, tá? Eu peço que você compartilhe, porque é muito importante mesmo que outras pessoas também tenham acesso a essa palavra, a esse nosso tempo com Deus. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho e já vamos logo em seguida receber a palavra que Deus preparou para o nosso coração. Hoje, Deus preparou uma palavra tremenda para abençoar a minha vida e a sua vida. Boa noite, Irã. Boa noite. Deus abençoe em nome de Jesus. Ontem tivemos uma ministração muito poderosa, muito abençoada, um tempo muito precioso com o nosso Deus. Foi maravilhoso ontem. Tivemos mais de 2.000 pessoas que visualizaram, muitas pessoas assistiram a ministração todinha. Hoje pela manhã também, às 7 da manhã, a nossa ministração, nós ultrapassamos as 800 visualizações. Então, está tomando forma, está crescendo, e eu agradeço você que tem compartilhado, porque o nosso propósito é abençoar o máximo de pessoas que nós pudermos, tá? Aqui, gente, não tem placa de igreja, aqui não tem nada disso. Aqui o nosso propósito único e exclusivo é a gente ter esse tempo compartilhando o amor de Deus e proclamando o reino de Deus. Nós somos um só povo, nós somos uma só nação, nós somos pessoas que temem a Deus e que colocam diante do Senhor a confiança e a nossa vida, tá? Então, muito precioso mesmo e muito importante a presença de todos vocês aqui. Nós vamos ter um tempo maravilhoso diante do nosso Deus, tá? Aos nossos idosos, às pessoas também que têm alguma dificuldade de saúde, alguma necessidade especial, nós pedimos que vocês estejam 100% totalmente isolados e que vocês cuidem de vocês, porque vocês são muito importantes para nós, tá? Então, tomem todos os cuidados. Se vocês precisarem de alguma ajuda, nós nos dispomos a ajudá-los da maneira que nós pudermos, que nós conseguirmos, mas nós nos dispomos a ajudá-los, tá ok? Mas se cuidem, vocês são muito importantes para nós, tá bom? E também todas as famílias, você que está recolhido, assim como a minha família, a minha casa, nós estamos recolhidos, saímos apenas para aquilo que é extremamente necessário, estamos cuidando, tanto por nós, pela nossa família, como também pelo próximo, de sermos exemplos e também de estarmos cuidando para sermos bênçãos, sermos parte da solução e não parte do problema. Então, eu peço que você também, que está em recolhimento, que você respeite esse tempo, é muito importante para você, para a tua família também, tá ok? Nós vamos fazer uma oração, eu vou pedir a todos para que você compartilhe é importante você compartilhar e clique em compartilhar no Facebook, compartilhe aí no Instagram, quantas pessoas, compartilhe, gente, isso é muito importante, porque outras pessoas serão abençoadas nesta noite com a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a fé, hoje nós vamos falar sobre a nossa capacidade de mudar circunstâncias e situações, como que Deus está conosco e como que Deus nos ajuda a vencer as tempestades, as dificuldades, e como que Deus nos faz até mesmo experimentar o impossível. Deus, ele nos ajuda, ele nos abençoa, ele está presente na vida de todos nós, tá bom? Deus abençoe, vamos fazer uma oração e logo em seguida nós estaremos recebendo a palavra que o Senhor preparou para abençoar o nosso coração e a nossa vida, tá ok? Deus abençoe. Se você puder, onde você está agora, feche os teus olhos. Se você está com a tua família, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando e colocando o nosso coração diante do nosso Deus, diante da presença do nosso Senhor, tá ok? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar agora, Pai, diante da tua presença, a nossa vida, o nosso coração, Deus. Eu coloco, Senhor Deus, todo esse povo, Pai, que está reunido nesta noite em teu nome, Pai. Nós viemos aqui, Senhor Deus, com o propósito de buscarmos a tua presença, de colocarmos o nosso coração diante do Senhor, Pai. Sou grato ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem nos dado uma palavra tremenda, Deus, a cada momento que nós nos reunimos aqui. O Senhor tem ministrado o nosso coração, Pai. Nós somos muito gratos, Pai. Estamos sendo, Deus, fortalecidos, Pai, nesses dias pela tua palavra, Pai. Fortalecidos pela tua presença, Deus. Eu quero colocar, ó Pai, diante do Senhor
a vida, Senhor Deus, de todos que estão aqui conosco, Pai. Todos que estão, Senhor Deus, recebendo a ministração, recebendo a Tua palavra nesse momento, Pai. Toca, Deus, o coração de cada um, Pai. Abençoe, Deus, agora cada casa, Deus, cada lar, cada família, Senhor. Toca no coração, Senhor Deus, de cada pessoa, Pai. Fortalece, Deus, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder, Pai. Ministra, Deus, com a Tua graça, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nesta noite, todos recebam, Pai, o Teu Espírito Santo. Todos recebam, Senhor Deus, a Tua palavra poderosa. Todos, Senhor Deus, recebam, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder e dos Teus cuidados, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, trazendo ao coração de cada um, Pai, alívio e descanso, Pai, para o coração. Que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, a vida de todos. Colocamos, Senhor Deus, o nosso coração diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que estão angustiados, preocupados, Pai, ansiosos, perplexos, Senhor Deus, aqueles que estão desestimulados, Pai, ó Deus, desmotivados, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Deus, com o Teu poder, trazendo, Deus, a Tua graça e levantando, Deus, a cada um neste dia, Senhor. Hoje é um dia de vitória, Pai. Hoje é um dia que o Senhor preparou para nós. Nós temos a certeza de que essa semana será abençoada, Pai, de que esta semana será uma semana de milagres, Pai, da manifestação do Teu poder, da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Por isso, Deus, toca a vida de cada um, Pai, e fortalece, Deus, nesta noite. Abençoe esta casa, Pai. Abençoe, Deus, este pai, esta mãe. Abençoe este marido, esta esposa. Abençoe, Senhor Deus, estes filhos, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os netos. Abençoe, Pai, aqueles que estão aqui em casa juntos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, Senhor Deus, longe, morando em outra cidade, outro país. Deus, que o Senhor abençoe a todos, Pai, derramando o Teu poder, o Teu Espírito Santo e a Tua graça. Nós nos entregamos e nos consagramos ao Senhor e colocamos a nossa vida no Teu altar. Gratos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesta noite em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças ao nosso Deus, que beleza, que bom a gente poder estar aqui. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que você esteja agora bem atento mesmo para aquilo que Deus preparou para trazer para o nosso coração e para a nossa vida, tá bom? Vou pedir para que você esteja bem atento mesmo. Hoje eu quero conversar com você sobre fé e algumas coisas sobre fé para que nós entendamos o que Deus quer fazer com a nossa vida através desse instrumento que Ele nos deu e que Ele ministra sobre a nossa vida. Aliás, a fé é algo que vem de Deus e todos nós precisamos ter fé para conseguirmos caminhar bem e vencermos na nossa vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós servimos a Deus, nós temos comunhão com Deus, nós temos relacionamentos com Deus, e nós recebemos as bênçãos e a graça do Senhor através da fé. A fé é um instrumento importantíssimo na vida de todos nós que somos filhos e filhas de Deus. Hebreus 10, 38 diz assim: o justo viverá pela fé. O justo, ele viverá pela fé. Jesus, ele disse certa vez, está lá em Marcos, capítulo 9, o verso 23, Jesus disse assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Eu quero conversar com você nesta noite, aproveitar esse tempo nosso, para a gente falar sobre ter a coragem de agir poderosamente, de colocar a nossa vida diante de Deus. Nós temos passado por um tempo aí que é um desafio na vida de todos nós. E eu quero convidar você para ser ousado nesse tempo e acreditar, mesmo nesta situação sem a gente saber para onde é que vai, né? Mesmo em momentos difíceis que nós vivemos, mesmo em situações difíceis de atravessar, mesmo em vales e em desertos, eu quero que você creia que Deus está cuidando da sua vida e que Deus quer agir na sua vida de modo sobrenatural. Vamos crer e confiar em nosso Deus em nome de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 37, tem uma experiência extraordinária que acontece com o povo de Deus. E eu quero conversar sobre isso com você. Jesus e os discípulos. O texto bíblico fala de um momento em que os discípulos, eles estavam no alto do mar, daquele lago, e Jesus tinha ficado. Depois Jesus decide encontrá-los. E a experiência é tremenda. Nesta experiência, Pedro vai andar sobre as águas um tempo, depois ele acaba dando uma afundada. E o Senhor
o sustenta. Eu quero compartilhar com você sobre isso, está lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 27 até o verso 33. Olha o texto bíblico. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus, ele tinha conversado com os discípulos, e os discípulos pegaram o barco e entraram mar adentro. Jesus ficou em oração. Depois de um tempo, Jesus decidiu encontrá-los. Estava uma tempestade, os discípulos estavam apavorados, e de repente Jesus vem se aproximando. E os discípulos acharam que, à primeira vista, que era um fantasma. E eles ficaram com muito medo, ficaram assustados. E Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro então disse para o Senhor assim: se és tu, manda-me ir ao teu encontro nas águas. Venha, respondeu o Senhor Jesus para Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, na tempestade, ele ficou com muito medo e, começando a afundar, ele gritou: Senhor, me salva. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e o sustentou e disse assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram ao Senhor Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Uma experiência tremenda, uma experiência poderosa que os discípulos tiveram com o Senhor Jesus Cristo, e que nos traz algumas lições sobre a nossa vida, porque nós estamos vivendo nesse tempo, né, em que estamos em alto mar e uma tempestade apareceu e está castigando o nosso barco, castigando a nossa embarcação. Nosso país, o mundo inteiro, está vivendo um tempo de insegurança, está vivendo um tempo de ansiedade, o mundo inteiro está vivendo um tempo de tempestade, onde nós não sabemos exatamente como as coisas acontecerão. Mas eu quero que o teu coração fique firme e que você fique firme em Deus, porque assim como Jesus foi até onde os seus discípulos estavam para ajudá-los, assim também Jesus está vindo em meu favor e em teu favor para nos ajudar em todas as circunstâncias da nossa vida. Jesus jamais vai te abandonar. O Senhor Jesus jamais vai deixar você no caminho. Ele sempre virá em teu socorro para te ajudar em todos os momentos e circunstâncias da tua vida. Eu quero que você creia, eu quero que você confie em Deus. Pode ser que alguns que estão assistindo, que estão aqui conosco, compartilhando, seu coração está hoje tão angustiado, segunda-feira, primeiro dia de trabalho da semana, e as coisas não aconteceram, e bate no teu coração um monte de pensamentos, durante o dia começam a vir pensamentos contraditórios, que aparecem para a tua vida, para te atrapalhar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia no cuidado, no amor e na graça do Senhor que estão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus ama a sua vida e Ele vai te sustentar. E o Senhor não vai deixar você no meio dessa tempestade. Ele virá em teu favor. Deus sempre vem em nosso favor. Deus sempre vem para nos sustentar, para cuidar da nossa vida. Deus sempre vem para nos acudir, para nos socorrer. Assim como Jesus foi até onde os discípulos estavam, quando eles já não suportavam mais toda aquela tempestade que estava vindo sobre eles. Da mesma forma, Jesus vem para nos sustentar e Ele nos abençoa com o seu poder e com a sua graça. O que nós podemos aprender com esta experiência de Jesus com os discípulos? O que nós podemos aprender? Quais são as lições que eu e você podemos tirar para a nossa vida com essa experiência que Jesus passou com os discípulos aqui que nós lemos nesta noite no Evangelho? A primeira lição que vem ao meu coração é a lição de que nós devemos pensar exponencialmente. Mesmo diante das dificuldades e das lutas que nós vivemos, nós devemos pensar de modo exponencial. Muitas pessoas dizem assim: eu queria estar num porto seguro, mas os barcos não foram feitos para o porto. Os barcos, eles foram feitos para estarem nos altos mares. Os barcos foram feitos para atravessar. Deus, quando criou a tua vida e a minha vida, Deus nos criou com propósitos exponenciais. Deus criou você com capacidades exponenciais. E eu quero convidar você para ter uma experiência assim como Pedro teve, de mesmo estar numa tempestade,
ter uma atitude, um pensamento exponencial para a sua vida, querer crescer, querer ir além, não querer ficar no barco, querer sair, querer, sabe, experimentar o melhor de Deus na tua vida. Mesmo passando por aquela circunstância, por aquela dificuldade, Pedro, ele decidiu fazer algo extraordinário. Ele pediu para o Senhor: Senhor, se é o Senhor que está aí, manda-me ir ter contigo, porque eu também quero andar sobre as águas. Sabe, no momento em que todo mundo está tentando se segurar, em que todo mundo está tentando ficar no lugar mais firme possível, em que todo mundo está tentando agarrar ali, Pedro fala para o Senhor: eu também quero andar sobre as águas. Um pedido extraordinário, um pedido de alguém que queria viver exponencialmente. Nessa tempestade, nesse mundo que nós estamos vivendo, eu e você fomos chamados por Deus para sermos instrumentos da graça do Senhor, para deixarmos Deus agir na nossa vida, para deixarmos Deus tocar o nosso coração e transformar a nossa história. Deus quer agir na tua vida e você pode sair dessa circunstância, dessa tempestade que o mundo está vivendo. Você pode sair de modo exponencial, você pode sair disso de modo extraordinário. Pense de modo exponencial, não pense pequeno. Coloque o teu coração e a tua vida diante de Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Mesmo em meio à tempestade, continue planejando a tua vida. Continue sonhando os sonhos mais altos de Deus, certo? Aproveite esse tempo que você às vezes está lá em casa, mais recolhido. Senta lá na tua cadeira, coloca o papel na tua mesa e começa a desenhar o teu futuro. Começa a construir a tua história, certo? Não fica vendo bobagens, não fica olhando aí o anúncio do caos. Pelo contrário, projeta a tua vida, acredite na tua vida, acredite que em Cristo você pode andar sobre as águas, que em Cristo você pode vencer as tempestades, que em Cristo você pode ir muito além do que você pode imaginar. Faça como Pedro. Enquanto todos os outros discípulos estavam ali desesperados, Pedro volta para Jesus e diz: Senhor, eu quero andar sobre as águas, eu quero fazer algo exponencial, eu quero estar acima da média, eu não quero ficar aqui com todo mundo desesperado, segurando aqui, eu quero fazer algo diferente. Mesmo em meio à tempestade, eu e você somos chamados por Deus para vivermos de forma exponencial, para vivermos de modo exponencial. Acredite, Deus tem sonhos e tem projetos para você. Agora não é hora de você jogar os teus sonhos e os teus projetos no lixo. Agora não é hora de você esquecer dos teus sonhos e dos teus projetos. Agora é hora de você olhar para eles e dizer: eu alcançarei, eu vou chegar lá. É hora de você se preparar, certo? É hora de você acreditar na tua vida e de que Deus estará cuidando de você em todas as coisas. Chegarão aqueles que vão dizer: olha, nós não vamos sobreviver. Chegarão aqueles que vão dizer: olha, nós vamos passar fome. Chegarão aqueles que vão dizer: olha, não vai dar mais nada certo na tua vida, não vai dar mais certo nada na tua história. Vão chegar aqueles que vão dizer para você: pare, isso que você está fazendo é uma bobagem. Vão chegar aqueles que vão rir de você quando você estiver trabalhando e projetando a tua vida. Mas eu digo para você, se você é servo do Senhor Jesus Cristo, acredite que Ele vem em teu favor no meio da tempestade e acredite que Deus, Ele permitirá que você ande sobre as águas, Ele permitirá que você vá além, Ele permitirá que você viva uma vida exponencial. Mas como que eu posso viver uma vida exponencial nesse tempo que eu estou vivendo? Aí vem a outra lição que nós aprendemos. Aceite o convite de Jesus. Aceite o convite de Jesus. Jesus está te chamando para viver. Jesus está te chamando para olhar para a vida. Quando muitas pessoas estão olhando para a morte, Jesus está dizendo para você olhar para a vida. Quando muitas pessoas estão olhando para a miséria, Jesus está dizendo para você olhar para a abundância. Quando muitas pessoas estão olhando para baixo, andando de cabeça baixa, Deus faz com você aquilo que Deus fez com Abraão quando tirou ele da tenda. Deus chama você e diz: olhe para o alto e conta as estrelas, porque assim será a tua descendência. Os meus projetos e os meus sonhos para a tua vida são para muito além do que você pode imaginar. Quando você diz para Jesus, Jesus, eu quero viver uma vida exponencial, sabe qual é a palavra de Jesus para você? Então vem. Então vem. Se você quer viver uma vida extraordinária, então vem. Se você quer viver uma vida acima da média, então vem. Senhor, mas está em tempestade, mas venha. Venha porque eu te farei andar sobre as águas. Venha porque eu te farei triunfar. Meu irmão, se é Deus que fala, nós não precisamos temer, porque o Senhor tem domínio
domínio sobre todas as tempestades, o Senhor tem domínio sobre todos os dias ruins, o Senhor tem domínio sobre o deserto, o Senhor tem domínio sobre o vale, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e quando nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante dele, o Senhor nos faz triunfar e nos faz andar altaneiramente. Nós não precisamos temer. Olha o que a palavra de Deus diz lá no profeta Isaías: quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, quando você passar pelas águas, ela não vai te submergir. Meu irmão, quando que você vai passar pelo fogo e pelas águas? Quando você estiver fazendo a vontade de Deus, e tiver fogo e tiver água na frente, você atravessa. Assim como o povo de Deus, quando atravessou o Mar Vermelho, quando Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho de forma poderosa, exponencial, Deus estava fazendo o seu povo avançar. Se Deus tem chamado para você, aceite o convite de Jesus, aceite o convite de Jesus para a vida. Quando muitas pessoas estão falando com você para que você vá para o caminho do medo, para que você vá para o caminho do desespero, para que você vá para o caminho da desesperança, para que você vá para o caminho da desordem, para que você vá para o caminho do caos, quando muitas pessoas estão convidando você para ir para o caminho da tristeza, para o caminho da angústia, para o caminho, certo, do deserto, Deus está chamando você para ir pelo caminho da terra prometida e atravessar todas as dificuldades e as circunstâncias que estão à tua frente, e Deus te dará vitória em todo o caminho que você caminhar. Aceite o convite de Deus, o chamado de Deus, assim como Deus disse para o seu povo lá no Antigo Testamento, quando o povo estava diante do Mar Vermelho e Moisés foi orar, e Deus falou: olha, a oração é muito importante, mas agora, Moisés, agora nesse momento não é hora de orar, agora diga ao povo que marche, agora nós precisamos marchar, nós precisamos caminhar. Você vai encontrar muitas pessoas que vão dizer: agora é loucura querer marchar nessa situação que nós estamos vivendo, mas aqueles que começarem a marchar agora chegarão primeiro, aqueles que começarem a acreditar agora chegarão primeiro. Aceite o convite de Jesus para a vida, mesmo em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, em meio ao deserto, em meio aos vales. Aceite o convite de Jesus, porque Jesus está te chamando para viver, Jesus está convidando você para a vida. Aceite o convite de Jesus, aceite a história de Deus, porque a história de Deus é linda, a história de Deus é uma história de milagres, e Deus está te chamando para viver um milagre, para experimentar o milagre do Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos, porque Deus está te chamando para viver uma vida exponencial. Pastor, é loucura nesse tempo que nós estamos vivendo, onde todo mundo está segurando o que tem, mas Deus está te chamando para você sair do barco e para você viver uma vida exponencial. E como que eu faço isso? Aceite o convite de Jesus, aceite o convite do Senhor para viver uma vida extraordinária. Ah, pastor, mas e o que eu vou precisar fazer? Terceira lição: você vai precisar sair da zona de conforto. Se tem algo que nós temos que fazer quando nós aceitamos um desafio do Senhor, é sair da nossa zona de conforto. Às vezes até algo uma vida que nós não gostamos, a gente já se acostumou com ela. É como aquela pessoa que está com uma pedra no sapato, machuca, mas ela já se acostumou. Ela agora está andando torta. Ela agora anda torta, mas ela não se abaixa para tirar aquela pedrinha do sapato. Por quê? Porque ela está num estado de zona de conforto. Deus, ele pede para que a gente saia da zona de conforto. E é engraçado, porque Pedro, os discípulos, eles estavam todos dentro do barco, uma tempestade, o barco indo para lá e para cá, mas para todos era a zona de conforto, porque no meio daquele mar, a água era muito pior do que aquele barco sacudindo. Mas Pedro, ele viveu de modo exponencial, e ele viveu um milagre de Deus, e ele andou sobre as águas. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele saiu da zona de conforto. Quando ele percebeu que era o Senhor que estava vindo, ele disse: Senhor, eu quero ir aí ter contigo. E Jesus falou para ele: então vem, sai desse barco, sai dessa zona de conforto e vem viver o que eu tenho para você. Deus está nos convidando para que a gente saia de toda espécie de zona de conforto. Olha só, venha, respondeu Jesus para Pedro. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sai do barco, meu irmão, se é Jesus que está falando, não é qualquer pessoa que está falando, se é a palavra de Deus que está te orientando, te chamando, sai do barco, sai da zona de conforto, sabe? Muda a tua vida, muda a tua história. É tempo bom, é tempo maravilhoso, mas a tempestade, mas se Jesus está presente na minha vida e na tua vida, nós podemos crer, podemos confiar e saber que a nossa história vai ser história extraordinária. Saia da tua zona de conforto, creia em Deus, corra para os braços de Deus, agarre a palavra de Deus, as promessas de Deus na tua
vida. Pastor, mas está todo mundo em pânico, está todo mundo aterrorizado com as coisas que estão acontecendo no mundo. Meu irmão, é nesse momento que surgem as pessoas diferentes, e as pessoas que fazem as coisas extraordinárias, e as pessoas que movem o mundo. É nesse momento que surgem os líderes, é nesse momento que surgem as pessoas que todos irão seguir. É nesse momento, é a oportunidade que eu e você temos de sair do barco e de andar sobre as águas, e andar sobre as águas com responsabilidade. Não é sair por aí que nem um doido, que nem um louco atrás da fala de qualquer um, mas é andar sobre as águas na direção de Jesus, na direção de Jesus. Andar sobre as águas na direção de Jesus. E o convite que Deus faz para você é: saia da tua zona de conforto e anda sobre as águas. Sabe, em vez de você ficar sentado no sofá, olhando a televisão e as notícias que o dia inteiro fica falando das coisas ruins que estão acontecendo no mundo, em vez de você ficar olhando aqui parado e vendo bobagem no WhatsApp, no celular, no Facebook, enfim, alguma coisa, meu irmão, pega um livro para ler, sai da tua zona de conforto, vai assistir um vídeo, um curso, fazer um curso. Tem tantos cursos que estão sendo agora disponibilizados gratuitamente. Vamos começar a ver, pega a tua Bíblia, lê a tua Bíblia, se firma em Deus, firma o teu coração e a tua vida em Deus. É hora de colocar a nossa vida em Deus, não é hora de ficar prostrado diante do caos, é hora de você se preparar, porque o melhor de Deus está por vir sobre a vida de todos aqueles que creem, e nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos nos posicionar neste momento, como igreja de Cristo, precisamos nos posicionar na oração e também na atitude, porque Deus quer usar a igreja dele nesse tempo de forma exponencial, de maneira poderosa, mas nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Olha que coisa extraordinária que acontece com Pedro no meio de uma tempestade. Eu e você estamos vivendo aí um tempo de tempestade, mas olha que coisa extraordinária acontece na vida de Pedro. Primeiro, Pedro, ele percebe que Jesus está vindo ao encontro deles na tempestade, e que Jesus iria salvá-los da tempestade, Jesus iria ajudá-los na tempestade. Mas Pedro, ele não se contenta só com o livramento de Deus, ele quer ser uma personagem importante, ele quer ser uma personagem ali que faz a diferença, e ele diz: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu quero também andar como o Senhor está andando, eu também quero ser instrumento como o Senhor é. E aí Jesus disse para ele: Pedro, vem, vem. E Pedro obedece o chamado de Jesus, ele aceita o convite de Jesus. Olha, hoje Jesus está fazendo convite para muita gente que está aí. Aceita o convite de Jesus, aceite o convite de Jesus, porque Jesus está fazendo convite para muita gente hoje aqui. Aceita o convite de Jesus para mudar a tua vida, para mudar a tua história, e para mudar a vida de muita gente, a história de muita gente através da tua vida, através de você, através da tua obediência ao chamado de Deus. Seja exponencial, não fique dentro do barco, não seja aqueles que vão ficar assistindo, seja aqueles que estarão atuando. Seja um protagonista nessa história, não seja apenas um figurante como todos os demais discípulos foram. Saia da zona de conforto, obedeça o chamado de Jesus e ande sobre as águas. Ande sobre as águas. Uma outra lição que nós aprendemos, Pedro andando sobre as águas, um cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, eu com a minha vida, você com a sua vida, um cuidado que a nossa família precisa ter, é eliminar a distração. Eliminar aquilo que nos distrai, aquilo que nos tira o foco. Nós precisamos ter foco na nossa vida. Aonde você quer chegar com a tua vida? Aonde você quer ir? O que você quer que aconteça na tua família e na tua casa? Como você quer que seja teu casamento? Como que você quer que seja a vida do seu filho? Como que você deseja que esteja a tua empresa daqui 1 ano, daqui 6 meses? Como que você deseja que esteja a tua vida profissional? Meu irmão, foca na sua vida, não fica se distraindo com as coisas, não fica preso a comentários de pessoas que estão falando isso e aquilo e aquele outro. Isso aconteceu com Pedro, porque Pedro, ele decidiu viver uma vida extraordinária. E quantos de nós não decidimos viver uma vida extraordinária também? Quantos de vocês já não decidiram algumas vezes viver uma vida exponencial? Mas as distrações, elas nos atrapalham muito. E quantas vezes nós nos prendemos às distrações? Diz o texto bíblico que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, mas quando ele reparou no vento, quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele tirou os olhos do foco, para onde ele estava indo, para onde ele tinha que ir, quando ele tirou o foco, diz o texto bíblico que ele começou a ficar com medo e ele começou a afundar. É interessante que todas as vezes que a gente tira o foco de Deus, que a gente tira o foco da palavra de Deus, a gente começa a afundar. Deve ser assim com você, porque é assim comigo também. Toda vez que a gente tira o foco de Deus, a gente começa a afundar. Deus não quer que você afunde, meu irmão. Deus quer que você
cresça. Deus tem para você uma vida exponencial. E Deus não quer que você dê 2, 3 passos aí andando sobre as águas e que você afunde. Deus quer que você vá até o fim. Porque quando a gente se distrai, meu irmão, a gente começa a ficar com medo e a gente começa a afundar. Foque a tua vida e o teu coração na palavra de Deus. Sabe? Foque na palavra de Deus e creia que Deus está presente para nos socorrer e para nos ajudar. E Ele está presente para nos fazer andar sobre as águas, para nos fazer transbordar nesse mundo de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta escassez. Deus quer que você transborde, meu irmão. Olha só, Pedro, no meio da tempestade, ele estava andando sobre as águas. No meio dessa tempestade que nós estamos vivendo, Deus quer que eu e que você, que nós andemos sobre as águas, mas é necessário que a gente creia, que a gente confie e que o nosso coração esteja firme e fixo no nosso Deus e na sua palavra. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Não deixe o mundo te distrair, não deixe as cores do mundo te distrair, não deixe as dificuldades e as lutas te distraírem, não deixe o medo assumir o controle sobre a tua vida, não deixe o medo te paralisar, não permita que o medo te faça afundar. Ao contrário, meu irmão, continue olhando para Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, se desamarrando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, meu irmão, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Primeiro, decida viver uma vida exponencial, mesmo no meio da tempestade. É hora de você começar a fazer os teus projetos e de você sonhar grande, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Tome a decisão de viver, aceite o convite de Jesus. Jesus está te convidando para você crescer nesse tempo. Jesus está te convidando para você tomar uma posição nesse tempo. Jesus está convidando para você ser mais nesse tempo que você está vivendo. Saia da tua zona de conforto, seja ela qual for, saia da tua zona de conforto, organize seu dia, discipline sua agenda, certo? Organize com quem você converse, certo? Deixe de papo furado com gente que não vai te levar a lugar nenhum, certo? Organize a sua vida de modo que você esteja preparado e que você vença essa tempestade e que você saia dessa tempestade muito maior do que quando você entrou aqui. Creia, acredite, confie no poder e na graça de Deus que estão sobre a tua vida. Deus ama você, Deus ama você. E quando você decidir viver uma vida exponencial, cuidado com as distrações, não se distraia, continue olhando para o autor e consumador da tua fé, continue olhando para Jesus, continue firme na palavra de Deus, coloque a palavra de Deus à tua frente e siga a palavra de Deus e obedeça a palavra do Senhor, porque Deus irá te levar para muito além da onde você gostaria de ir. Eu gosto sempre de usar alguns exemplos da Bíblia sobre isso, e eu gosto, por exemplo, eu falei esses dias aqui com vocês sobre isso, eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, de Abraão. Abraão queria ter um filho, Abraão e Sarai, eles queriam ter um filho, ela não podia engravidar, mas quando ele entrou no projeto de Deus, quando ele decidiu viver uma vida exponencial, Deus disse para ele, eu não apenas vou realizar o teu sonho de ter um filho, mas eu te darei uma nação, e eu te darei uma terra. Olha, a promessa de Deus é muito além do que aquilo que nós desejamos. Não sei os sonhos e os planos que você tem no teu coração, mas eu quero dizer para você que Deus fará na tua vida infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o nosso Deus está presente na nossa vida e Ele nos sustenta em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas se você se distrair, se você se distraiu em algum momento, se você começou a afundar, se você ficou com medo, se quando você começou a assistir essa ministração, teu coração estava cheio de medo, teu coração está assustado por conta da tempestade que sobreveio sobre toda a humanidade, sobre a tua vida e sobre a tua casa, eu quero dizer para você e ter uma mensagem, uma lição tremenda de Deus para o meu coração e para o teu coração sobre isso também. Reconheça que Deus sempre irá lhe estender as mãos. Deus sempre irá lhe estender as mãos. Pode ser que você esteja afundando por alguma falha sua, por algum erro seu, mas o Senhor sempre estende as mãos para te levantar. Deus não está aqui para julgar, para condenar. Deus está aqui para curar, para restaurar, para libertar e para colocar você novamente em pé. Pode ser que em alguma coisa deu errado na tua vida, que você tirou os olhos da palavra, que você começou a afundar, que você ficou com medo, mas Deus está aqui nesta noite para estender as mãos e para dizer com você, Célia, eu estou contigo, eu te levantarei e eu te restaurarei. Dona Marlene, você é minha filha querida e eu abençoarei a tua vida e eu farei de você mais do que vencedora. Deus não desiste da minha vida e da sua vida jamais. Deus está presente conosco em todo o tempo e Deus diz, Cássio, acalma teu coração porque eu estou contigo, porque eu te fortaleço. Deus, Ele nos abençoa em todos os momentos da nossa vida. Ele está presente e Ele está guardando e cuidando de cada um de vocês.
Creiam e confiem em Deus. E coloque o coração de vocês em Deus, porque Deus está presente nesse dia, abençoando o teu coração e a tua história. Reconheça que Deus sempre irá lhe estender as mãos. Quando Pedro, andando sobre as águas, começa a afundar, a palavra de Deus diz que o Senhor estende as mãos e segura e sustenta Pedro. Deus sempre irá estender as mãos para segurar as nossas mãos, para nos fortalecer e para nos guardar. Creia nisso, creia no cuidado de Deus, na graça de Deus sobre a tua vida. Creia também que todos os ventos eles passarão. Por mais complicado e difícil que seja essa tempestade que nós estamos vivendo, ela vai passar. Essa tempestade, esse tempo difícil que nós estamos vivendo, e eu não sei qual é a dimensão dessa tempestade, mas ela vai passar. Todas as tempestades passam, mas a questão que eu e você precisamos ter no nosso coração é como que nós vamos estar quando toda essa tempestade passar. Prepare o seu coração, organize seu coração, anime o seu coração, não fique desesperado, creia, tome os cuidados que você precisa tomar, certo? Cuide da sua vida como você precisa cuidar, mas acredite na sua vida, acredite que nós vamos conseguir vencer e atravessar toda e qualquer dificuldade, e que Deus nos fará mais do que vencedor em todo o caminho que nós iremos caminhar. Creia que todos os ventos, eles passarão. Diz o texto bíblico que quando Jesus, ele pega Pedro que está afundando, ele segura, sustenta Pedro. Depois os dois entram no barco, e quando eles entram no barco, o vento cessa. A tempestade acaba. Jesus veio sobre a nossa vida para acabar com toda e qualquer tempestade que sobreveio sobre nós. Jesus vem para cuidar do nosso coração, da nossa vida e do nosso caminho. E eu quero que você creia, em nome de Jesus, que Jesus veio em teu favor. Jesus veio em favor da nossa nação. Jesus veio em favor do nosso mundo. E o Senhor está cuidando de todas as coisas. Porque quando o Senhor Jesus entra no nosso barco, ele acalma a tempestade. E ele vai acalmar toda e qualquer tempestade. Nós cremos no milagre de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus. Nós cremos que Deus está usando homens e mulheres como instrumento deles, os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, as pessoas que estão trabalhando nas fábricas, nas indústrias, nas ruas, que precisam trabalhar para trazer o suprimento e para cuidar das pessoas nesse tempo. Nós cremos que estão sendo instrumentos de Deus, usados por Deus, são anjos que Deus levantou para cuidar de todos nós. Aqueles que estão trabalhando para fazer a vacina, para fazer o remédio, para nos libertar de uma vez por todas disso. Eles estão sendo usados por Deus como instrumentos do Senhor. Deus, ele age de maneira ordinária, e Deus age de maneira extraordinária, e Deus abençoa a nossa vida e o nosso coração. Deus está cuidando de todas as coisas da nossa vida, e ele está cuidando do teu coração e da tua vida, viu, Elzi? Você, o teu filho, Tiago, filho da Elzi, foi curado de um câncer que estava em estado terminal. Deus abençoa a Elzi, está assistindo aqui. Deus abençoou a vida dele, curou a vida dele. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus trabalha de forma ordinária através de homens e mulheres que estão cumprindo o seu papel como missionário nos pontos onde estão, como estão os médicos, os enfermeiros agora. Pessoas que foram colocadas de Deus como missionários em cada lugar, trabalhando nos mercados, trabalhando na padaria, trabalhando na rua como policial, como bombeiro. São anjos de Deus, são missionários que Deus colocou para abençoar o nosso coração. Deus está trazendo a solução de modo ordinário, e Deus também fará de modo extraordinário, porque a vitória é do Senhor. E eu quero que você confie, que você traga paz para o teu coração, porque toda essa tempestade vai passar, porque o Senhor está vindo e ele está em nosso favor para nos abençoar. Creia no cuidado e na graça de Deus sobre a tua vida. E eu quero concluir dizendo para você que Deus, ele vai fazer da minha vida e da tua vida um testemunho vivo. Aquela pessoa que quiser viver uma vida exponencial, aquela pessoa que ouviu o convite de Jesus para viver uma vida exponencial, aquela pessoa que tiver coragem de sair da sua zona de conforto e viver o melhor de Deus, aquela pessoa que não se distrair e não permitir que o seu coração afunde, aquela pessoa que estiver com Jesus até entrar no barco, e quando passar a tempestade, porque a tempestade vai passar, esta pessoa, você que está sendo chamado por Deus hoje, vai ser uma testemunha viva do poder de Deus, da graça de Deus. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram lançados na fornalha, e depois que eles não foram queimados, quando eles saíram da fornalha, o rei assinou um decreto, glorificando a Deus como Deus mais poderoso sobre a terra e prosperando a vida deles. E assim acontece com todos aqueles que decidem viver a vida que Deus chamou você para viver, e que não fica escondido e guardado e desesperado nesse tempo. Não é para você desesperar, é para você crer e confiar. Assim como aconteceu com a vida de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, da mesma forma, no outro dia ele não tinha sido devorado. No outro dia, Deus tinha
tinha abençoado e sustentado a sua vida. E o rei assinou um decreto, prosperando a vida de Daniel e glorificando o Deus de Daniel. O teu Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, será glorificado e exaltado em todo o tempo, através da vida dos seus filhos, que têm a coragem de viver e de experimentar o melhor de Deus. Deus está me chamando e te chamando. Diz o texto bíblico que nós lemos que todos que estavam no barco adoraram o Senhor, dizendo: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Olha que experiência tremenda que Deus tem para o meu coração e para a tua vida. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz assim: uma fé pequena leva as pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Uma pequena fé leva as pessoas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as pessoas. Que tipo de fé você quer ter? Você quer ter um tipo de fé que te leva para o céu? Ou você quer ter um tipo de fé que também traz o céu aqui para a terra? Porque o chamado de Deus para mim e para você é esse. Não apenas preparar a nossa vida para que quando a gente morra, a gente vá para o céu. Mas Deus quer preparar a sua vida para que você traga o céu até onde nós estamos, sendo instrumento de Deus e sendo usado de maneira poderosa. Nós temos que parar de pensar, irmãos, que uma pessoa que foi separada por Deus é apenas um missionário que foi para um país transcultural, ou um pastor, um padre que está ministrando dentro de uma igreja. A pessoa, ela é chamada por Deus para muitas atividades. A pessoa é chamada por Deus para trabalhar numa empresa, para ser um empreendedor. A pessoa é chamada por Deus para ser um dentista, para ser um médico. A pessoa é chamada por Deus para ser um contador. Cada um de nós tem um chamado de Deus, um chamado específico de Deus. Deus te deu dons e talentos, e nós fomos colocados por Deus nesse mundo de modo estratégico para transformar e para mudar a história dessa nação. De modo que eu digo para você que aonde Deus te colocou, você é um missionário, você é um instrumento de Deus, e Deus quer te usar poderosamente. Deus não quer que apenas o dia que você morrer aqui na terra, você vá para o céu, mas Deus quer que agora, hoje, nesse momento, você tome a decisão de trazer o céu aqui para a terra, de trazer o céu para a vida de muita gente que precisa da graça de Deus, ser um instrumento poderoso do Senhor, ser uma testemunha viva da graça de Deus se manifestando em toda a terra. Eu convido você para colocar o teu coração e a tua vida na presença de Deus. Eu convido você para crer nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus separou a tua vida, você é instrumento poderoso nas mãos do Senhor, e Deus quer te usar de modo exponencial. É por isso que Deus colocou você para assistir essa ministração. Por isso que Deus colocou você aqui conosco nesse momento. Porque Deus quer agir na tua vida. Deus quer cuidar de você de modo poderoso. Deus quer levantar você no meio dessa tempestade. Esse tempo não é tempo para a gente ficar se consumindo, sabe, na nossa angústia, no nosso pesadelo. Esse tempo que nós estamos vivendo não é um tempo para a gente ficar como vítima, certo? Nos enchemos de vitimismo, se fazendo de coitado. Meu irmão, nós estamos nesse mundo. Deus nos colocou nessa época, nesse tempo. Há muitos séculos não se tem um momento tão diferente como esse que nós estamos vivendo. E Deus colocou você e eu aqui. Por quê? Você acha que é por acaso que eu e você estamos aqui? Eu e você não estamos aqui por acaso. Eu e você estamos aqui como agentes de Deus para essa época, como instrumentos de Deus para essa época. Nós não estamos aqui, meu irmão, para sermos castigados. Nós não estamos aqui para sermos punidos. Nós estamos aqui para sermos instrumentos da graça de Deus, usados poderosamente nas mãos do Senhor para fazer milagres nessa época, para ser a mão de Deus, para ser instrumento do Senhor, para trazer o reino de Deus até esse lugar. Hoje eu estava pensando, hoje eu estava refletindo numa parte do dia, eu estou terminando a ministração, só vou falar isso para você. Hoje eu estava pensando no meio do dia que chegou a hora, presta atenção, olha aqui para mim, chegou a hora de eu e você colocarmos em prática aquilo que nós cantamos. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham no Ministério de Louvor, eu sei que tem muitos de vocês que gostam de cantar, de louvar a Deus. O momento da adoração e do louvor é sempre um momento muito especial. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui se emocionam quando estão cantando ou quando estão adorando a Deus, mas chegou a hora da gente colocar aquilo que a gente canta em prática. Chegou a hora da gente colocar em prática. Eu disse numa dessas manhãs que o louvor e a adoração, olha aqui para mim, o louvor e a adoração, eles precisam estar no lado certo do rio, no lado certo do mar. E por que eu falo isso? Porque
Quando o povo de Deus esteve lá no Antigo Testamento para atravessar o Mar Vermelho, quando o povo de Deus chegou diante do mar, começou a reclamar, porque os inimigos, os egípcios, estavam vindo para recapturá-los, levá-los de volta como escravo no Egito. De um lado tinha montanha, do outro lado tinha montanha. Eles estavam num lugar onde eles não tinham saída, porque à frente deles estava um mar enorme, não tinha como atravessar, eles não tinham embarcações. E eles começaram a entrar em desespero, e começaram a reclamar, e começaram a murmurar, e começaram a chegar a dizer para Deus que era muito mais gostoso estar no Egito, era muito mais gostoso ser escravo. E Deus age de modo poderoso, Deus abre as águas, e eles atravessam a pé enxuto. Quando eles chegam do outro lado, o exército do Egito vai atravessando, e o mar se fecha, e o exército de Faraó é consumido pelas águas. Na hora que o povo de Deus vê tamanho poder e tamanha ação de Deus, eles ficam impressionados. E aí Miriam, que era irmã de Moisés, pega um tamborim e começa a cantar e começa a louvar o Senhor. E todos pegam os seus instrumentos e começam a louvar o Senhor, dizendo: Deus nos deu a vitória, Deus nos deu a vitória sobre o Egito, Deus abriu o mar e nos deu a vitória. Meu irmão, é muito bom louvar, tudo bem, pode cantar ali também. Mas o louvor verdadeiro, meu irmão, ele acontece antes do mar abrir. O louvor verdadeiro, a adoração verdadeira acontece antes do mar abrir. Nós precisamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus antes do mar abrir. Porque nós cremos que o mar vai abrir. E se o mar não abrir, Deus tem uma outra saída, Deus tem uma outra porta, Deus tem um outro jeito. Certo? A verdadeira adoração é uma atitude de fé, é uma atitude de crer e de confiar em Deus, é saber que essa tempestade vai passar e que por mais forte que essa tempestade seja, o nosso Deus está no controle e mesmo no meio dessa tempestade continuar fazendo os nossos projetos, continuar vivendo o nosso sonho, escolher para a tua vida uma vida exponencial, uma vida extraordinária. Escolha uma vida extraordinária para você e para a tua família. Deus está presente, Ele está cuidando. Esta noite sua vai ser uma noite abençoada. Deus te dará sonhos bons, Deus te dará sonhos maravilhosos. Deus está cuidando da sua vida, Deus está projetando o melhor para nós e Ele nos sustentará e nos abençoará em todos os caminhos que nós estamos caminhando. Creia nisso, confia no Senhor, coloca a sua vida no altar de Deus. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. É fiel para completar. Mari, um abraço para vocês aí que estão em Curitiba, que Deus abençoe. A Mari é médica e ela está assistindo a gente, que Deus abençoe você, teu marido, fiz o casamento dela, que Deus abençoe, Mari, em nome de Jesus, e que você, teu marido, como missionários, sejam instrumentos de Deus. Deus quer usar vocês poderosamente. E você que está assistindo, eu quero que você creia, que você confie em Deus e que você saiba que Deus está fazendo obra tremenda e maravilhosa na sua vida. Deus cuidará de você. Tudo vai passar. Eu estou em paz, eu estou crendo, eu estou confiante. E eu sei que nós vamos sair desta muito maiores, muito melhores, muito mais capacitados, com muito mais temor a Deus. Nós vamos sair dessa como instrumentos de Deus para cumprirmos um projeto maravilhoso que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. E eu digo para você, creia, confie, coloque o teu coração e a tua vida em Deus e saiba, Deus está cuidando, protegendo e nos livrando em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos estar agora orando. Eu quero orar pela Elisa Mar e pelo Paulo César. Eles estão precisando de oração para que a cura se manifeste na família deles. Nós vamos estar colocando eles diante do Senhor. Todos vocês agora que têm um pedido de oração, eu vou pedir para que você coloque esse pedido diante de Deus, tá bom? Coloque esse pedido diante de Deus. Creia, Deus está aqui conosco agora, nesse tempo de oração. Deus está nos abençoando. Deus está derramando graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero convidar você para crer, para confiar e para estarmos juntos nesse momento, colocando diante do Senhor a vida de todos que precisam. Tem muita gente que precisa da graça de Deus e do mover de Deus. E eu quero convidar você para orar comigo e colocar todos diante do Senhor, tá bom? Fecha os teus olhos, vamos ter nosso tempo de oração, colocando diante do Senhor a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo Japão, nós temos gente do Japão aqui conosco, nós vamos estar orando pela Europa, pela Espanha, por Portugal, tem pessoas aqui que estão conosco, nós vamos estar orando também pela África do Sul, nós temos pessoas da África do Sul que estão conosco, da América do Norte também, do Canadá, dos Estados Unidos, nós vamos estar colocando todos diante do Senhor, viu, Thaís? Vamos estar orando e colocando a sua vida, Thaís é filha do Irã e da Ione, nós vamos estar colocando diante do Senhor, Deus está cuidando de
todas as coisas, nós não precisamos temer, viu, Meire? Deus está cuidando de todas as coisas, tá? Deus está presente, abençoando em nome de Jesus, nós cremos, tá? Deus está aí na tua casa agora. Se você puder estar junto com a tua família, com os teus filhos, eu vou pedir para vocês darem as mãos. Se aproximem aí, deem as mãos para a gente estar orando agora. Todos vocês que podem, vamos estar juntos. Fechem os olhos. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus e colocar a nossa vida no altar do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, somos muito gratos por tudo que o Senhor tem feito. Tu és um Deus maravilhoso, bom. A tua misericórdia, Deus, dura para sempre. A tua palavra diz, Senhor Deus, lá em Lamentações, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Hoje, Deus, antes de nós acordarmos, as tuas misericórdias já estavam sobre nós, Pai. As tuas misericórdias nos acordaram e nos abraçaram. Nós te agradecemos, Deus, por mais um dia do teu cuidado, da tua graça e do teu poder sobre nós. Colocamos diante do Senhor a vida, Senhor Deus, de cada um que está aqui, Senhor. Cada família. Esta casa, Pai, eu coloco diante do Senhor. Esta esposa, este esposo, este pai, esta mãe, este filho, esta filha, estes irmãos, coloco todos diante do Senhor. Estes netos, netas, coloco todos, Pai. Aqueles que não estão em casa aqui, Senhor, mas que aonde estiverem, a tua graça esteja sobre eles, Senhor. O teu braço, Senhor Deus, é demasiadamente grande para alcançar e para abraçar a todos que necessitam. Estejam aonde estiver, Pai. Que todos os familiares, que toda a família seja protegida e guardada. Abençoe a vovó e o vovô. Abençoe, Senhor Deus, a bisavó e o bisavô. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, de modo muito especial os idosos. De modo muito especial, Pai, as crianças, as pessoas com necessidades especiais, que precisam de cuidados, que têm alguma dificuldade de saúde, Pai. Que estão, Senhor Deus, na zona de risco. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu Espírito Santo e o teu amor sobre a vida, Senhor Deus, de todas as famílias, Pai. Todas, Pai, todas as pessoas que estão, Senhor. Alguns que estão no trabalho, Pai, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre os médicos, sobre os enfermeiros, sobre todos os cientistas, as pessoas que estão trabalhando, Pai, para encontrar a vacina, para encontrar o remédio, para acabar de uma vez por todas com esse mal. Pedimos, ó Pai, pelos governos, Senhor, de todos os países, Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor assuma o controle, Pai, de todas as nações, Pai. Que o Senhor assuma o controle e a direção da terra para nos guiar, Senhor Deus, e nos livrar, Senhor Deus, de todo esse mal, Senhor. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas que estão doentes, enfermas. Seja, Senhor Deus, com o coronavírus, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, qualquer outro tipo de enfermidade, Pai. Que o Senhor traga a tua cura e a tua paz, Deus. Que o Senhor toque, Deus, com a tua mão poderosa, Pai. E que esta noite seja noite de milagre, Pai, nesta casa, em nome de Jesus, Pai. Que o teu poder e a tua graça, Pai, se manifeste sobre a terra, Deus. Deus, que uma unção de cura venha sobre a terra, Senhor. Cubra, Senhor Deus, toda a terra com o teu poder e com o teu amor, Senhor. Nós colocamos tudo diante do Senhor e cremos que o Senhor que começou, Deus, a obra maravilhosa na nossa vida, o Senhor vai completar, Pai. Abençoe em nome de Jesus. Abençoe todos os países que nós citamos aqui, Senhor. Abençoe todos os países que estão sendo lembrados agora, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, de qualquer lugar, Pai, deste país, de qualquer lugar, Senhor Deus, do mundo, Pai. Que o Senhor esteja ungindo este lugar, transformando e mudando a realidade desse lugar, Pai. Todas as cidades que estão sendo aqui, Senhor, representadas, Pai, por cada um que está assistindo. Que a tua poderosa mão, que o teu poder e que a tua graça inunde, Pai, transforme, Pai, a vida e a história de todos, Pai. Colocamos diante do teu altar, Pai. Cremos no teu poder e na tua graça, que o Senhor está fazendo uma grande obra, Pai. Tu és poderoso, Pai, e colocamos tudo diante do Senhor, diante da tua presença, Pai. Vem com teu cuidado, Pai, e manifesta, Deus, a tua graça em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Pai, de modo especial pela vida, Senhor Deus, da Elisa Mar, do Paulo César, Senhor.
apresentamos eles diante do Senhor, colocamos a vida da Rafaela diante do Senhor, pedimos a tua graça sobre ela, colocamos a vida da Shirley diante do Senhor, pedimos, Senhor Deus, o teu poder, a tua graça sobre ela, pedimos, ó Pai, o teu milagre sobre a vida da Silvia, Pai, pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, pela dona Deusa, Pai, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, colocamos todos diante do Senhor, Pai, Deus, aonde houver, Senhor Deus, qualquer, Senhor Deus, enfermidade, que a tua unção de cura toque em nome de Jesus, Pai. Pedimos também que o Senhor ajude, sustente todos, Senhor Deus, que estão sem lar, que precisam de uma casa. Todos, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com dificuldade de alimento, Senhor, que o Senhor os ajude, Pai. Abre, Senhor Deus, uma porta, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai. Ajuda, Senhor Deus, em nome do Senhor. Abençoe os empresários, Pai, todos, Senhor Deus. Os autônomos, Senhor Deus, os profissionais. Abençoe todos que são funcionários, Pai. Derrame a tua graça, Pai, que não, Deus, que não fala, ó Deus, que a empresa, Senhor Deus, permaneça, que o comércio permaneça. Deus, que o Senhor conceda vitória. Deus, que o emprego permaneça, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Deus, todo o teu cuidado, toda a tua graça e a tua bênção, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, uma noite de paz, uma noite de descanso e uma noite debaixo dos teus cuidados, Pai. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a tua mão poderosa, com a tua graça infinita, Pai. Cuida, Senhor Deus, de cada um, de modo poderoso. Colocamos a nossa vida e o nosso coração no teu altar e cremos no teu cuidado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar agora. Eu vou pedir para que você compartilhe, você que ainda não compartilhou aí no Facebook, clica agora aí, compartilhar, compartilhe para que outras pessoas estejam durante toda a noite recebendo essa palavra e que essa palavra esteja indo para muitos lugares e abençoando a vida de muitas pessoas, tá? Nos ajude, assim você vai estar divulgando a palavra e é muito importante, você é um instrumento de Deus. Sabia que um clique seu pode mudar a vida de uma pessoa? Um clique aí compartilhar, clica aí. Esse clique pode mudar a vida de muitas pessoas. Pode mudar a vida de muitas pessoas. Porque Deus está encaminhando a palavra para alguém, para que alguém ouça e seja transformado também. Portanto, clica agora e compartilha, tá? Compartilha. Seja um instrumento de Deus. Deixa Deus usar a tua vida agora, em nome de Jesus, dessa forma. Essa é uma maneira que nós temos de abençoar o mundo, levando a palavra de Deus para todos os lugares, levantando as pessoas, fazendo as pessoas levantar os olhos e olhar para o céu e ver que, por mais difícil que esteja a circunstância e o presente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós vamos passar por tudo isso e Deus irá transformar a nossa vida, Deus irá mover a nossa vida e nós vamos sair muito melhores e muito maiores do que quando nós começamos a passar por essa tempestade. Deus abençoe teu coração e tua vida. Muito obrigado. Nós nos encontramos amanhã, às 7h. Nós nos encontramos aqui. Eu convido você para estar conosco, tá? E também amanhã, às 19h, nós estamos juntos aqui, de 12 em 12 horas. É que nem quando você vai no médico, alguns médicos estão aqui assistindo. Quando você vai no médico, o médico te dá uma receita. Olha, de 12 em 12 horas você toma esse antibiótico, você toma esse remédio. Deus está nos dando de 12 em 12 horas uma palavra poderosa, tá? Coloca o teu relógio para despertar. 5 para as 7 da manhã, 5 para as 19, para que você tome o teu remédio, para que você se alimente da palavra de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus tem uma palavra poderosa para você de 12 em 12 horas. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Obrigado a todos que estão conosco, fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Obrigado, tá? Deus abençoe muito, cuide de vocês. Vocês são muito importantes para todos nós. Nós somos muito importantes uns para os outros. Precisamos estar juntos agora, celebrando e adorando o nosso Deus juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus.